Bom, pessoal, retomando aqui o nosso conteúdo sobre a análise do Super Clube Colgate, hoje a gente vai falar de um tema muito importante ali, né, no planejamento de um programa de incentivo, que é a parte da segmentação estratégica. E aqui nesse vídeo, a gente retomando ali essa super análise aqui, né, em blocos como estamos fazendo, a ideia é mostrar para vocês como é que essa segmentação ajuda ali bastante coisas na parte de inteligência de mercado, nas priorizações, né, de verba, de ações, a base que isso dá para a gente poder desenvolver ali as mecânicas dentro dos programas e como tudo isso ele acaba virando um arsenal ali para o trade marketing atuar junto ali dos canais, né, das campanhas e do público. Então a ideia hoje do vídeo é retomar um pouquinho ali, né, do que foi esse processo de segmentação estratégica aqui no Superclube e ali os principais ensinamentos. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou o Rodrigo Ceciliano. Aqui no canal a gente trabalha aí, né, desenvolve essas análises ali sobre programas de incentivo para poder ajudar profissionais de trade, marketing ali que estão estruturando essas ações a otimizar essas campanhas. E nessa série aqui eu utilizo um projeto que eu fiz que foi uma super análise do Super Clube Colgate. Então, sem mais delongas, vamos lá aqui a esse bloco, né, que é a parte da segmentação estratégica de mercado. Então, nessa primeira parte aqui, desse processo, o que é interessante olhar, né? Aqui o Alexandre Leonardes, ele é o head de trade marketing da Colgate. Obviamente, isso aqui foi quando eu fiz essa análise, tá, pessoal? Começou em 2023. Então, esse daqui é um vídeo de 2023 que está lá no Instagram do Super Clube Colgate e vai ficar na descrição aqui do vídeo para quem quiser aprofundar ou entender melhor. Voltando aqui ao tema a conversa aqui do Alexandre, né? Então o Alexandre ele faz uma apresentação do que é o programa, né? Essa nova atualização que o programa teve, essa nova roupagem que ele tem, e ele traz muitas coisas importantes ali no sentido de... Aqui eu vou pegar só uma rápida contextualização do que é essa segmentação, né? Então, a primeira parte bem importante aqui que a gente tem para pontuar e para olhar com muita atenção para esse projeto, para esse programa, é a questão aqui da segmentação. Então, ele traz os ambientes de varejos que foram identificados, os tipos de PDVs classificados e quais são as oportunidades ali por segmento. Então isso aqui é bem interessante ali, a gente olhando mais como um planner, né, um planner de campanha ou de um programa, olhar para os nossos canais quando a gente estiver fazendo essa segmentação. E ali dentro dessa segmentação, depois ele vem com a prioridade. Quais são as prioridades deles ali dentro dessa segmentação que foi definida. Então, o canal indireto, né, que é o principal canal, a Colgate trata o canal indireto, os distribuidores, como uma fortaleza dela estratégica, né? Se a gente pensar no Brasil com dimensões continentais, isso é mais do que lógico. O segundo ponto, farmácias, né? Um canal crítico ali que também é mega prioritário. E aí, ao longo dessa análise, vocês vão ver como é que as farmácias são utilizadas como laboratórios. É um canal importante também por questão de margem, né? É um canal que deixa muita margem ali para as indústrias, as empresas que atuam ali, diferente do canal alimentar, que você tem uma guerra por preço maior, mais sensível, e o varejo como um canal complementar. Então, a gente vê também já uma outra premissa, né? As prioridades que têm que ser feitas. A recomendação quando você vai desenhar um programa são no máximo 3. Aqui eles têm 2 muito bem delimitadas, que é o indireto e as farmácias, e o terceiro ali, mais na parte de complementar. E aí traz a questão da filosofia, né?
essa filosofia de onde jogar. Então, essa questão do onde jogar eu acho bem interessante, porque é exatamente você fazendo a segmentação e depois a priorização, você vai ter o que eu vou fazer antes, o que eu vou fazer para esse público que para mim é prioritário, olhando as características, os comportamentos, a dinâmica de atuação desse canal, o próprio perfil dele. Então isso é bem bacana quando a gente olha a gente faz essa reflexão, porque ela traz isso, né? Essa questão da onde jogar. E aí depois o como, que são as mecânicas, né? Então ela vem depois da onde você vai querer atuar, e aí você vai colocar a mecânica para realmente ali usar a estratégia, para executar a estratégia. Então, resumo da ópera, você tem primeiro a parte estratégica e depois a parte de execução. A estratégia vai ser onde, os canais, e ali depois a gente vem para o como que vai ser a execução e como vai ser desenvolvido esse processo. E aí, essa questão do resultado, né? O que a gente acaba tendo com isso quando você faz essa segmentação estratégica no programa e porque isso importa bastante. Você acaba tendo mecânicas customizadas por canal. Então, uma campanha, uma mecânica para um distribuidor, ela tem que ser uma. Você vai trabalhar com distribuidor, com representante de vendas ou distribuidor, talvez alguns promotores. Já para uma farmácia é outro. Ali é o balconista, é o dono da farmácia, é a pessoa que faz as compras. Então você tem esses públicos diferentes. Então por isso que é muito importante você ter essa segmentação estratégica para você realmente ter essa customização das mecânicas de acordo com o canal e qual o comportamento que a gente precisa realmente incentivar ou realmente incentivar ali esse canal a desenvolver, né? Uma outra coisa também que não é uma coisa só para tudo. Isso aí já é experiência de mercado, é um grande erro que a gente vê principalmente em programas que não estão muito maduros, né? Igual é o caso do Superclube aí, que já é mais de 20 anos nesse mercado, mas essa reflexão traz exatamente isso. É esse olhar que a gente acaba percebendo essas nuances ali, né? Por que importa uma segmentação de canal, quais são as prioridades, quais são os comportamentos, qual o resultado que eu preciso trazer e qual que é o problema de negócio que eu quero resolver. Isso ajuda demais essa questão de olhar, até nas campanhas que a gente faz. Só um outro exemplo aqui, eu trabalho muito com o segmento de peças de veículos de reposição, né? E é muito natural o pessoal já fazer ali meio que uma tabelinha de campanha. Então, você coloca ali um crescimento sobre a base e acabou. Então, esse processo, essa reflexão, né, que a gente faz aqui no Superclube, ele traz exatamente essa provocação. Será que essa segmentação ela está clara com a minha estratégia, as categorias que eu estou incentivando, a praça, o canal, o público que vai ser incentivado? Então isso ajuda demais a otimizar esse processo e a customizar essas campanhas, essas mecânicas de acordo ali com essa segmentação que a gente definiu. E aí, como já relatei, né, cada segmento ele precisa de uma estratégia específica. Não dá para a gente utilizar tudo para uma coisa só, que foi exatamente essa reflexão que a gente veio construindo aqui. E aí aqui só um pouquinho mais, né, para depois quem quiser se aprofundar, vai estar o link aqui do Miro na descrição, e aí você consegue aprofundar bastante aqui esse estudo que eu acabei desenvolvendo e que com certeza pode ajudar bastante ali a otimizar, a melhorar os resultados das suas campanhas, que é o processo que eu desenvolvi aqui, né, o objetivo que eu comecei a fazer esses vídeos. Bom, então,
qual que é a ideia aqui dessa regravação, né? Quando eu resolvi regravar esses vídeos, eu trouxe aqui 3 pilares, né? O que que era quando eu gravei lá em dezembro de 2025. O que mudou na minha visão é o que eu faria novamente, ou manteria, ou mudaria. Então, o que que era, né? Quando eu olhei esse vídeo, quando eu olhei essa análise aqui pela primeira vez, eu foquei muito na mecânica, né? Então, eu trabalhava muito essa questão mais parte operacional dos programas, né? Então, como é que isso desenvolve, como é que isso faz, como é que isso não faz. Então, eu estava atuando muito nessa parte operacional. Então, o meu olhar foi aqui, então eu tenho que segmentar para poder fazer a mecânica. É, não está errado, obviamente, mas é uma coisa mais além hoje, né? Acabou-se que nessa minha evolução profissional, a própria publicação dos estudos, outras experiências que eu vivi e estou vivendo aqui ao longo de 2026, acabou ampliando essa minha visão. Então, o que que mudou, né, de lá para cá, podemos dizer assim? Eu entendi que essa questão da segmentação, da mecânica, ela pode ser resumida e pode ajudar bastante se a gente definir ali sobre uma questão que eu acho mega importante, qual problema de negócio a gente precisa resolver com a nossa campanha ou o nosso programa de incentivo. Nesse estudo da Colgate, e aí vocês vão ver aqui nas próximas, a Colgate trata o canal de distribuição como uma fortaleza. É um dos maiores programas que existem aqui no Brasil. Então, eles tratam isso como uma fortaleza. E é bem interessante porque eu acabei trabalhando aí numa agência que atende uma concorrente da Colgate. E aí eu entendi ali em alguns contatos com atendimento e até com alguns distribuidores mesmo, o quão forte é o Super Clube Colgate no canal de distribuição. Então ele realmente é uma baita de uma fortaleza para que da Colgate frente ali aos outros concorrentes. Mas voltando aqui, né, ao tema, esse ponto 2, é isso. Qual que é o problema que a sua campanha ela precisa resolver? Então eu vejo que hoje isso mudou bastante e essa pergunta ela muda tudo, assim, muda tudo realmente no programa quando você está fazendo o planejamento, porque o seu olhar para o canal, para o público, para as ferramentas que você precisa utilizar, ela ela ganha outro contorno, né? Talvez seja um pouco difícil explicitar aqui nessa minha fala, mas ela tem um outro contorno. E ali no ponto 3, né, do que eu faria novamente, ou que eu mudaria, eu acho que hoje, assim, eu vejo que eu olharia para 2 pilares, sendo bem, sintetizando bastante essa questão, que é como eu já antecipei, o problema de negócio. Qual que é o problema que aquilo que a gente precisa resolver com o programa? É uma expansão, é uma campanha de ativação, ativação de praça, de categoria, de mix, enfim, uma série de ferramentas ali que você consegue utilizar com isso, mas essa pergunta ela é primordial ali para um bom planejamento e desenvolvimento dessas campanhas. E o segundo ponto é olhar mais para pessoa e cadeira. Eu já tinha tido esse olhar lá atrás, mas agora ele ficou muito mais importante, né? Então, deixa eu só voltar aqui. Quando a gente olha aqui para o Alexandre, né? E a gente vê ele como head de trade ali na Colgate, a gente tem que olhar, né? Tem que realmente ter esse olhar ali para que problema que o Alexandre ele precisa resolver. Então, o trade marketing é quem geralmente cuida dos canais de vendas, né? Faz o elo entre o marketing e a área comercial.
dentro dessa parte ali, principalmente com os programas de incentivo, e aí esse olhar que a gente tem que ter mesmo da pessoa, né, que está ocupando essa cadeira ou da área que a gente está atendendo, ou enquanto a gente indústria, o que a gente está desenvolvendo realmente que a gente precisa resolver. Então esses 3 pontos eles ficaram muito fortes ali para mim, né? Então, só resumidamente, o que era? Eu achava que era só mecânica. O que mudou? Olhar hoje que problema eu quero resolver. E o terceiro, olhar tanto para o problema de negócio e quanto o que aquela cadeira, o que aquela pessoa ela precisa resolver com um programa de incentivo, né? E aí a gente finaliza ali, finalizando aqui o vídeo, novamente aqui para vocês, o que ficou bastante ali para mim e vai além dessa camada só de mecânica, de público, de priorização, né? Quando isso bem executado, na verdade vamos separar. O que primeiro que não é, né? Essa segmentação estratégica, a segmentação estratégica ela não é uma fragmentação, né? Então aqui a Colgate, por exemplo, poderia ter 3 programas separados, um para o distribuidor, outro para a farmácia, outro para o varejo, outro para a área comercial interna deles, mas não, ela tem tudo um guarda-chuva só. Comecei a perceber bastante essa questão da integração do marketing e até outras empresas de bens de consumo tão grandes quanto a Colgate já rodando concorrências para poder fazer essa integração, né? A gente acaba otimizando bastante recurso, ajuda demais esse processo de ter uma coisa mais integrada. E aí, né, já como ajuda demais isso, essa complicação desnecessária, né? Então, não precisa reinventar a roda. Não, é realmente conhecer ela e ver como é que a gente faz o melhor uso dela. E aí, com isso, a gente chega aqui nesse ponto que é o que é a segmentação estratégica, né? Então ela é a inteligência de mercado transformada em ação via incentivo customizado. Um programa bem estruturado, bem segmentado, ele vai trazer uma inteligência de mercado muito grande e que é uma puta vantagem competitiva se bem utilizada aí pelas empresas. Priorização consciente, né? Essa priorização de recursos nos canais críticos. Isso aqui foi bem legal, que eu acabei depois em estudar um pouco retomar alguns estudos sobre economia, né? Que é aquela questão da escassez dos recursos, os trade-offs que a gente precisa fazer, não dá para fazer tudo para todo mundo. Então, a gente tem que ter uma priorização no que é importante, no que é prioridade ali para a companhia naquele momento. Essa questão da fundação, né? Então, essa base que essa segmentação traz para que realmente a gente consiga viabilizar essas mecânicas ali mais específicas, e aí nos próximos vídeos vocês vão ver essas próximas análises ali, tratando cada público de maneira individual. E aí, como eu já tinha adiantado, né, esse arsenal de trade marketing que acaba ficando disfarçado ali sobre um programa de incentivo. Então essa questão da fortaleza, por exemplo, uma marca concorrente ali da Colgate vai fazer uma ação no distribuidor, o cara já está blindado. Então olha a força que um programa de incentivo bem estruturado, e aqui eu uso o case da Colgate para poder explicar melhor, né, esse processo, ajuda a gente nesse processo, acaba trazendo mais ferramentas ali para a companhia a um custo marginal muito vantajoso. Então, foi essa análise aqui, né, que dessa parte da segmentação estratégica, uma coisa talvez relativamente simples, mas olha o quanto de benefício isso não traz e olha a importância que se tem de fazer, seja no lançamento de um programa, no desenvolvimento de um primeiro programa,
seja também na reestruturação, finalizou o ano ali, vamos olhar todos esses programas, né? A gente está chegando agora em setembro, que é quando começam as concorrências ali dos programas para 2027, para o próximo ano, e olha essa reflexão, a importância que se tem de se fazer. Então esse foi o vídeo de hoje, né? Retomando ali aqui a série, ainda tem bastante conteúdo. Eu espero que vocês gostem, eu espero que possa gerar boas reflexões. Eu vou deixar aqui os meus contatos aqui no, no- na descrição do vídeo. E aí me diga aí como é que está a sua segmentação hoje, como é que você está fazendo esse processo nos seus programas, nas suas campanhas. E se ajudou de alguma forma, né? A ideia do canal é realmente compartilhar esse conhecimento, essas experiências, para que a gente consiga fazer campanhas cada vez melhores. É isso, muito obrigado e até uma próxima. Valeu!